Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética da Rede de Mobilização Missionária. No vídeo devocional de hoje, nós vamos fazer um resumo das últimas gravações, dos últimos devocionais sobre esta série, Quem é Jesus? Jesus se apresentando, se revelando como o grande Eu Sou. E nos últimos dias nós vimos aspectos da revelação do Pai, que se revelou a Moisés no deserto como o grande Eu Sou, e aspecto da revelação do Filho, que se manifestou no Novo Testamento como o Eu Sou. E vamos fazer um resumão disso hoje. Então você curte o vídeo, inscreve-se no canal, compartilha com os amigos, fica ligado aí na nossa jornada. Então o tema que eu dei para o devocional de hoje é Quem é Jesus na perspectiva dos apóstolos e da narrativa do Novo Testamento. É comum as pessoas responderem essa pergunta dizendo: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é meu Salvador, Jesus é o que perdoa os pecados ou o que cura enfermos. E todas essas respostas não estão erradas, estão certas. É a somatória de todas essas experiências que nos dão a revelação da identidade do Senhor Jesus. Ele vai se revelando sempre de forma mais profunda, mais infinita e criativa. Existem as formas como ele se revela no texto bíblico, mas existem formas que Jesus pode se revelar a mim, a você. Você pode experimentar aspectos de Jesus que necessariamente não estão nas Escrituras. Jesus ele é muito mais do que um personagem histórico, ele é um personagem espiritual. Ele é Deus, corredentor e salvador da humanidade. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Porque o ministério de Jesus com o ministério do Espírito Santo fazem uma parceria. O Espírito Santo de Deus ele nos convence da justiça, do juízo do pecado. Jesus morreu e ressuscitou. Então a nossa fé em Jesus torna ele o Salvador da humanidade. É uma coparceria entre o ministério do Espírito Santo e Jesus, e o Pai que quis revelá-lo a cada um de nós. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, fala que ele não é apenas uma utopia, uma tradição, uma mitologia, uma filosofia do areópago grego, ou uma superstição do Senado romano. Ele é real, ele é vivo. Talvez Mateus 16:17 seja a inspiração da resposta essencial de quem é Jesus nos lábios do apóstolo Pedro. Dois personagens do Novo Testamento nos dão a identidade de Jesus. João Batista, nas margens do Rio do Jordão, diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois de João profetizar, selando a identidade e o destino do seu primo, Jesus, Pedro responde em Mateus 16:7, Senhor, Tu és o Cristo, Tu és a rocha de sustento, Tu és a pedra angular, Tu és o fundamento da igreja, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ver Mateus 16, do 13 em diante. Chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: uns dizem que tu és João, o Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o Ramachia, o Filho do Deus vivo. É sobre esta plataforma de revelação que a igreja está fundada, é sobre esta plataforma de revelação que eu e você começamos um relacionamento com o Pai, mediante a fé em Jesus, o ressurreto, o Filho, em espírito, em verdade. Então os dons, as manifestações de cura, a comunhão e o treinamento do Espírito Santo de Deus e do Espírito humano, tudo se expande, tudo se descortina, tudo se manifesta a partir dessa revelação de Jesus, o Cristo, o Messias, a rocha angular, a pedra de salvação.
Lutero vai descobrir no livro de Romanos que o justo viverá pela fé. Mas a fé no quê? Que tipo de fé? Essa fé que Pedro está respondendo a ele aqui em Mateus capítulo 16. Jesus é a revelação divina que veio ao mundo, o verbo que se fez carne. João capítulo 1, 14. Eu vou bombardear você agora com alguns conceitos, no final nós vamos fazer uma aplicação de vários textos do Novo Testamento apontando a identidade de Jesus. Em João 8, 24, 28, em João 8, 58, são 3 vezes que Jesus cita, eu sou. Já falamos sobre isso nos devocionais anteriores, de uma forma muito proposital, porque em Colossenses 2, 9, fica claro que Jesus assume a sua divindade. Jesus é o Deus encarnado, Emanuel, está lá na profecia de Isaías e é reafirmado em Mateus capítulo 1, versículo 20 em diante, quando diz assim, e pensando ele nisso, eis que um sonho lhe apareceu e um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e este filho se chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora profetizado pela parte do Senhor, pelos lábios do profeta, que disse, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e lhe colocou o nome Jesus. Aqui é um conflito teológico, porque alguns perguntam, se o profeta havia profetizado que ele se chamaria Emanuel, como é que o anjo do Novo Testamento diz que é para chamar de Jesus? Então o nome não podia ser Jesus, o nome tinha que ser Emanuel, ou então Emanuel Jesus, Jesus Emanuel. Tem até uns movimentos heréticos aí que substituem o nome de Jesus pelo nome de Emanuel. O fato é que Emanuel é o atributo, é o adjetivo, é a qualidade na qual o Messias viria, Deus conosco, Deus habitando entre nós. Embora Isaías profetizou que o nome fosse Emanuel, o anjo está instruindo José a não abandonar, a não fugir, a não suspeitar da virgindade de Maria, e está dizendo que este ser que está sendo gerado no ventre dela é Deus conosco, é Deus encarnado, e deverá ser chamado Jesus. Porque Jesus é o nome, sobre todo nome, que o Pai vai dar na terra, pelo qual nós possamos clamar e ter acesso a Deus. João capítulo 1, versículo 1, Jesus diz para os fariseus que antes de Abraão existir, eu sou. João 8, 58. Abraão foi considerado o maior de todos os homens da fé. No entanto, Abraão morre e não ressuscita. Jesus é superior a Abraão, porque ele morre e ressuscita. A fé de Jesus é superior à fé de Abraão, embora Abraão tenha feito um exercício de fé e viu no Espírito o dia da morte e da ressurreição de Jesus. Tanto creu na ressurreição de Jesus, que Abraão estava disposto a matar Isaque, porque cria que Isaque poderia ressuscitar dentre as cinzas para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele pela descendência de Isaque. Mesmo depois de morto, Abraão creu que Deus é poderoso para ressuscitar Isaque das cinzas. E levantou o cutelo para ele e o anjo interferiu. Jesus assume a sua eternidade quando afirma que é o grande eu sou. Antes da criação de todas as coisas, Jesus já era o verbo de Deus e já estava presente em cada palavra da formação do universo. Hebreus capítulo 1, versículo 2 deixa isso muito claro. Em Jesus todas as coisas foram criadas, pois Colossenses capítulo 1, 16 diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é eterno porque é divino, venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Porque é o único que possui a imortalidade, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16, por isso também é chamado de autor da vida, Atos capítulo 3, versículo 15, Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Apocalipse capítulo 22, 13. Seu reino é um reino eterno, 2 Pedro capítulo 1, versículo 11. Seu propósito persiste eternamente, o propósito de Jesus existir, Efésios capítulo 3, versículo 11. Porque Jesus é o Pai da eternidade, Isaías capítulo 9, versículo 6.
Afinal, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo, ele é eterno, porque em João capítulo 14, versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim, creia-me ao menos por causa das obras, dos sinais, dos milagres, dos prodígios. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Veja que agora ele começa a dizer que nós devemos orar no nome dele para o Pai. E isso para os judeus ainda hoje é uma aberração, porque eles não querem falar o nome de Deus, eles têm medo de falar diretamente com Deus. Eles querem chegar a Deus através dos atributos e dos adjetivos. Êxodo 3:13, né? O Pai se revelando a Moisés no deserto: diga para Faraó que o grande eu sou mandou você. Eu vim em nome do grande eu sou dizer: deixa o povo ir adorar no deserto. E Êxodo 27 também deixa claro o zelo e o senso de preocupação que o povo de Israel tinha em pronunciar o nome de Deus em vão. Então, quando eles escrevem Deus, eles escrevem com apóstrofe. Isso é saudável, não é errado. E eles normalmente se referem a Deus por atributos, né? Baruch, Rabá, Adonai, algum adjetivo, ao invés de correr o risco de usar o nome de Deus em vão. Então nós vamos ter Gênesis 22, 8 a 14, a manifestação e a revelação do Pai como Deus provedor, Jeová Jiré. Nós vamos ter Êxodo 17, 15, com a revelação do Pai como o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová ou Iavé Nissi, conforme a tradução que você tem na sua Bíblia. Êxodo 15, 16, o Deus que sara, o Deus que cura as enfermidades, Iavé Rafá. Juízes 6, 23 e 24, Iavé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeremias 23, versículos 5 e 6, Tsikinu Iavé, o Senhor é a nossa justiça, a minha justiça é. Salmo 23, capítulo 1, El Roi, Iavé Roi, Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou ele me será suficiente, conforme a sua tradução. Isaías 63, 9, Iavé Shammah, o Senhor presente está, o Senhor está aqui. Foi Elias que proclamou isso, restaurando a manifestação da presença de Deus na psique de Israel, pois Deus havia saído para fora tanta feitiçaria de Acabe, tanta passividade de Acabe, feitiçaria de Jezabel para Baal e Astorete. Bom, para cada necessidade, para cada situação, para cada calo, para cada problema, Deus tem um adjetivo, Deus tem uma revelação de uma fonte supridora de uma necessidade humana. Então todas as necessidades humanas podem ser adjetivos para você invocar a Deus. Que não quer dizer que Deus seja o solucionador e supridor de necessidade humana. Deus é maior. O homem não pode ser o centro do evangelho. Deus, Cristo, tem que ser o centro do evangelho. O homem tem que ser coadjuvante. E na pós-modernidade o homem virou o centro das atenções, e suprir as atenções de Deus parece ser um pai tentando mimar um filho birrento. Esse modelo teológico está equivocado. Por isso eu estou enfatizando tanto nos últimos dias em trazer a você a restauração de quem é Jesus, de quem é o Pai, e logo logo estaremos falando sobre quem é o Espírito Santo. Se prepare. Mas assim, de todos os atributos que nós vimos a respeito de Jesus, quem é Jesus? João 4,14, eu sou a água da vida, Jesus se revela assim. João 6,35, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná, morreram lascados no deserto, eu sou o verdadeiro maná, quem come do meu corpo ou bebe do meu sangue, permanece em mim. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 10,9, eu sou a porta do aprisco. João 10,11, eu sou o bom pastor. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15,5, eu sou a videira verdadeira. De todas essas revelações dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em que Jesus se revela como grande eu sou, Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente, Ele é todo-poderoso. Jesus é El Shaddai, todo-poderoso. Jesus é também este atributo que já havia sido experimentado em relação ao Pai, agora a revelação de Jesus como o todo-poderoso para João na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, versículo 8.
Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Para concluir, Atos capítulo 4, versículo 10. Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus o ressuscitou de dentre os mortos, é nesse nome que este homem está curado, são, diante de vocês. Ele é a pedra que foi rejeitada, a pedra angular, que vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, informando que eram homens indoutos, sem letras, maravilharam-se, reconheceram que eles haviam estado com Jesus, o Cristo, haviam sido discipulados na escola de profetas de Jesus. Lucas capítulo 10. Por que usar o nome de Jesus no Novo Testamento e não orar apenas com os atributos do Antigo Testamento? Não é errado usar os do Antigo Testamento, mas porque o nome de Jesus é superior. Fechar o nosso vídeo. Filipenses capítulo 2, 9 a 11. O nome que hoje devemos clamar e reconhecer acima de todo nome é o nome de Jesus, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Chegou a hora de centralizar a nossa vida e as atividades das nossas igrejas na pessoa de Cristo, o ungido, na pessoa de Jesus. Chegou a hora de centralizar isso nele. Eu e você temos, eu e você fazemos, e eu e você nos tornamos algo nele. Mas Jesus, antes de nós existir, já era. Eu sou. Jesus já era. Ele já existia. Ele é divino, ele é eterno e ele é todo-poderoso. Guarde esses três atributos, esses três alimentos, independente de tantos textos que eu te bombardeei a mente agora, o código dessa palavra vai produzir vida no seu espírito. E eu oro para que você tenha a revelação de Jesus, o Cristo ressurreto no Novo Testamento. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, a pedra angular, o ungido, o Messias, o nome sobre todo nome, o poder, a ressurreição, a vida, todos os atributos, que isso deixe de ser uma teoria e ao longo do seu meditar, do seu pensar, do seu orar, do seu exercício de comunhão com a palavra de Deus, esses códigos floresçam, sejam ativados e impartidos para dentro de você. Te abençoo com esse vídeo, te abençoo com esse devocional, compartilhe, inscreva-se. Se você tiver entendimento, deposite a sua oferta, mande seu pedido de oração. Estaremos jejuando, orando, subindo a montanha pela vida de todos os ligados espiritualmente, emocionalmente à escola de ativação profética. Todos os associados, cooperadores, aliançados conosco. Deus te abençoe abundantemente mais, em nome de Jesus. Até o devocional da manhã.